A função da mentira na eleição. Sabe aquele ditado que diz: mata a cobra e mostra o pau? Muitas pessoas ainda acreditam na ilusão de que mostrar o pau prova que a cobra morreu, quando, na verdade, a prova de que a cobra morreu é a própria cobra morta. O Brasil está chegando a mais um importante processo eleitoral, onde a inversão de fatos e a mentira estão novamente influenciando uma massa de eleitores que não checam as informações para saberem se são verdadeiras. Assim como há séculos se sabe que em uma guerra, quem morre primeiro é a verdade, o mesmo está se vivendo em várias partes do mundo com as eleições e guerras também. A lamentável propagação da mentira segue espalhando desinformação, tendo um líder populista como porta-voz que promove guerras culturais, explora preconceitos, propaga o ódio, o medo, a insegurança, a inversão de valores e princípios democráticos, cristãos e humanitários. Diante disso, nunca se precisou tanto de Tomés que pudessem tocar ou ter a coragem de tocar com os seus dedos nas chagas da mentira. Sim, ela é real, está viva e interfere sobre o seu modo de pensar, agir e votar. O descaso pelos fatos reais, a substituição da razão pela emoção e a corrosão da linguagem estão diminuindo o valor da verdade. A situação anda tão séria que há Tomés que se deparam com a materialização das mentiras, as fake news, mas ainda assim, por mais absurdo que sejam determinadas invenções, a cegueira continua, pois não param nem para pensar se aquilo tem algum fundamento. Um outro problema é que a verdade dói. A verdade fere convicções, certezas e opiniões de pessoas que se apegam a determinadas informações que parecem ser verdadeiras, principalmente pelo fato de terem tudo a ver, aparentemente, com as suas próprias crenças individuais, religiosas e morais. É tudo misturado. Vive-se tempos em que a fé numa mentira agradável que se pareça com aquilo que você acredita e defende se torna uma verdade que tapa os ouvidos, cega os olhos, mesmo diante de fatos incontestáveis. A mentira está novamente em ascensão pelo mundo e no Brasil, porque as pessoas estão cada vez mais trancadas nos seus grupos partidários, de amigos e familiares que pensam igual. É mais fácil e mais cômodo ficar protegido pelos filtros que as redes e mídias sociais proporcionam e se trancar em bolhas onde só hajam pessoas que acreditem nas mesmas coisas. Isso é fatal, porque cancela ou dificulta muito a comunicação com o outro, com o diferente, porque é muito incômodo, eu sei disso, sobretudo para o ego, imaginar a possibilidade e a insegurança de perceber que se está errado. E o problema não é estar errado ou estar certo. O que é grave é a ilusão de estar certo, mesmo diante de fatos que comprovam e provam o contrário. A troca da razão pela emoção e pela crença irracional faz as pessoas acharem que o pau é suficiente para provar que a cobra morreu e assim ficam muito mais suscetíveis à manipulação da verdade objetiva. No livro A Morte da Verdade, há um relato de cientistas políticos americanos da Universidade de Chicago que provam por meio de pesquisas, que a simples crença está tomando a cada dia o lugar do fato e da verdade, tanto em situações jamais questionadas,
quanto em coisas absurdas que são ditas. Para você ter uma ideia, o estudo demonstrou que 19% dos pesquisados acreditam que o próprio governo americano teve algum envolvimento com os ataques terroristas de 11 de setembro. E 11% acreditaram numa teoria maluca criada pelos próprios pesquisadores que dizia que lâmpadas fluorescentes faziam parte de um plano do governo para tornar as pessoas mais passivas e fáceis de serem controladas. Veja onde chegamos. Em um mundo onde tudo se questiona e onde tem aumentado a violência política, é confortável estar perto e conversar com pessoas que pensam iguais a você. O diferente é chato e muitas vezes incomoda. A presença nesse grupo fortalece crenças e aquilo que cada um acredita mais. Mentiras sempre existiram, muitas vezes para justificar vontades e ações abomináveis. Ocorre que, neste período em que vivemos, a inteligência artificial, fruto da quarta revolução industrial tecnológica, proporcionou um disparo de mentiras em escala industrial a partir de plataformas de redes sociais como o WhatsApp, mídias sociais como o Facebook, Instagram, Twitter, entre outros. Se é verdade que uma mentira repetida muitas vezes vira verdade, hoje centenas de mentiras são disparadas por segundo e inundam as pessoas com informações falsas de tal forma que é quase impossível distinguir o que é verdade e o que é mentira. Praticamente impossível checar se é verdadeira cada informação repassada, é o que vivemos atualmente. Por falta de hábito, por preguiça e porque é mais fácil aceitar e repassar adiante se for algo que eu concorde, mesmo sem ter certeza se é verdade. Quando então o candidato Jair Bolsonaro se recusou a participar de debates, por exemplo, ele não estava apenas demonstrando medo e despreparo. Ele estava impedindo que os membros da sua bolha, do seu grupo, ouvissem os argumentos do outro lado e percebessem qualquer deslize do seu líder, que pudesse revelar algo prejudicial aos seus seguidores e, principalmente, aos indecisos que pudessem estar dispostos a parar para pensar e escolher melhor. Longe de ser um fenômeno, como se coloca, autêntico, Jair Bolsonaro nunca passou de uma réplica latino-americana mal acabada da estratégia de Donald Trump nos Estados Unidos, desenvolvida por Steve Bannon e Matteo Salviani na Itália, e o seu perfil, que chegou a ser criticado até pela colega extremista de direita na França, a então Marine Le Pen, está mais próximo de Rodrigo Duterte, nas Filipinas. É um perfil que continua a se alimentar da antipolítica, do ódio ao inimigo comum, do fundamentalismo religioso, da boa vontade dos iludidos, do criativismo exacerbado que promove a morte da verdade factual e, mais recentemente, dos políticos do Centrão, onde ele mesmo não nega hoje que foi oriundo. Por fim, a função da mentira na eleição é desestabilizar a democracia e as instituições, promover o medo e a desesperança e a desconstrução das verdades factuais. Por isso, a estratégia por meio da distração e criação de polêmicas para incentivar a divisão dos cidadãos e impedir que as pessoas pensem e dialoguem umas com as outras, escondendo assim a realidade dos fatos e as ações ultra neoliberais do governo
que seguem a prejudicar uma população, em parte, ainda anestesiada. Fiquemos de olho.